Eu e você precisamos decidir não nos contaminar. Assim como Daniel fez, lá no capítulo 1 de Daniel, versículo 8, ele decidiu, ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Porque ele sabia que aquele manjar era oferecido a ídolos. E hoje, como nós podemos nos contaminar? Com muitas coisas. Nós temos que cuidar para não nos contaminar com as más notícias, com as palavras negativas, com o pessimismo, com tudo que vem de fora para nos colocar para baixo, para dizer que nós não conseguimos, que é difícil, que a crise está grande, que os problemas vão aumentar, tantas coisas que querem contaminar o nosso coração. Além, sim, de ídolos, porque muitas vezes estamos colocando alguém, uma pessoa ou objetos, coisas, no lugar de Deus e nós temos que cuidar com isso. Quer dizer, nós temos que cuidar com tudo, porque o nosso inimigo, ele é astuto, ele é sutil e ele vem com muitas coisas que parecem serem boas, mas na realidade são más. Por isso nós temos que estar atentos, estar vigilantes, como Jesus disse, que nós temos que vigiar e orar. Temos que estar cuidando, atentos a tudo à nossa volta. Mas algo que contamina muitos corações são as coisas negativas. São as palavras que tentam deixar nós para baixo. Tudo que vem de fora, que é fora da palavra de Deus, isso tudo vai trazer contaminação para o nosso coração. Tudo que vem de fora, nós sabemos que o mundo ele jaz no maligno. Então o maligno usa todas essas coisas, as circunstâncias, as notícias, as conversas das pessoas, pessoas negativas, pessoas que só trazem pessimismo, que dizem não vai dar, você não vai conseguir, isso é muito difícil para ti, tantas coisas. Tudo que é negativo, você tem que prestar atenção, você já tem que ficar atento. Quando é uma palavra negativa, algo que você não ouviu da palavra de Deus, algo que está contra a palavra de Deus, você tem que ficar atento e já afastar isso de você. Porque isso traz contaminação. Por isso que muitas pessoas enfraquecem na fé. Porque elas dão mais ouvidos às coisas do mundo, às coisas negativas, às más notícias, né? Tudo que está acontecendo à sua volta, ela dá mais ouvido para isso do que para a palavra. Porque nós temos que entender que não basta nós somente conhecermos a palavra, nós temos que buscar praticar a palavra. E é lógico que isso nós temos que nos esforçar para praticar essa palavra. Porque, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando nós decidimos não nos contaminar, nós vamos ficar atentos. Vem uma má conversação, nós vamos fazer o quê? Vamos nos afastar daquilo ali. Nós não vamos ficar ouvindo aquelas más conversações, porque isso destrói os bons costumes. Isso quer dizer o quê? Isso vai contaminar o nosso coração. Porque tudo isso que é mal, que é ruim, vem para diminuir a fé. Por que as pessoas estão se afastando, estão parando, não estão resistindo ao mal? Porque elas estão deixando as más conversações, elas estão deixando as más notícias, as palavras negativas. Muitas vezes até não são palavras diretamente que vêm de alguém, de uma pessoa, mas às vezes vem na mente. Porque a nossa batalha é na mente. E o nosso inimigo lança dardos, lança-lhe pensamentos, você não consegue, olha só, olha como ficou mais difícil agora, Deus não está te ouvindo, Deus não está nem aí para você, olha só, e agora, o que você vai fazer com essa notícia que veio? E olha só, agora piorou as situações para ti. Então, ele vem com tudo de mal, você não consegue, você não pode, você é fraco, você não tem capacidade, Deus não está nem aí para você. Então, tudo isso são coisas negativas do mal que vem para contaminar o nosso coração. E assim como Daniel fez, nós precisamos fazer, assentar no nosso coração, decidir no nosso coração. Eu vou confiar, eu vou confiar, eu vou confiar. Não importa o que aconteça, eu vou ficar firme na fé. Eu vou buscar a Deus a cada dia, eu vou me esforçar na palavra de Deus, me esforçar em confiar no Senhor de todo o meu coração, porque a minha vida é dele. Então nós temos que decidir no nosso coração, minha vida é de Jesus,
e eu vou ficar firme com ele. Eu vou me agarrar cada dia mais com ele, me agarrar mais cada dia com a palavra dele e ficar firme. Eu vou confiar na palavra, eu não vou confiar nas mentiras, eu não vou confiar no que estão falando por aí, eu não vou confiar em tudo que é negativo. Não, essas coisas negativas não vão entrar no meu coração. Então é uma decisão que eu e você precisamos tomar, porque se nós não decidirmos, aí o que acontece? A nossa vida vai de qualquer maneira. E o nosso inimigo, ele é esperto, ele é sagaz, ele não é bobo, ele vê quando a pessoa está assim balançando, quando a pessoa não decidiu. Porque quando nós tomamos uma decisão, o nosso inimigo sabe, essa pessoa aí está decidida, essa pessoa aí não vai ser fácil para mim. Então, é essa decisão que faz a diferença. E quando nós conhecemos a história de Daniel, se você conhece, você já sabe. Se você não conhece, leia o livro de Daniel, que é tremendo, é poderoso, um homem de fé, um exemplo para nós. Quando nós vemos ali, desde o início, Daniel era um homem de Deus, ele decidiu ser de Deus e ele teve vitória tremenda, tanto que ele foi jogado na cova dos leões. E o que aconteceu? Os leões não tocaram nele. Por quê? Quando paramos e pensamos, por que os leões não tocaram em Daniel? Porque Daniel decidiu no seu coração. Ele assentou no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo, com o que era errado, com o que era do mal. Ele decidiu ser de Deus. E quando nós decidimos ser de Deus, sim, vem as situações difíceis, vem as circunstâncias difíceis, vem os desertos da vida, vem as tempestades, mas elas não nos derrotam, elas não exterminam com a nossa vida, assim como Daniel. Quando jogaram Daniel naquela cova, o que eles pensaram? Agora já era para Daniel. Agora os leões vão engolir eles, vão devorar ele. E o que aconteceu? Não devoraram. Porque o maior, o Todo-Poderoso estava com Daniel. E por que o Todo-Poderoso, o nosso Deus, estava com ele? Porque ele decidiu ser de Deus. E é isso que eu e você precisamos. Decidir ser de Deus é não dar ouvidos para as coisas negativas, porque o vizinho fala, porque a amiga, o amigo fala para nós. Ah, mas olha só, tu viu aquela notícia? Tu viu o que vai acontecer? É isso que nós não podemos dar ouvido. Eu posso ter escutado uma notícia, não muitas vezes porque eu procurei, mas veio aos meus ouvidos. Eu posso ter escutado, mas eu não vou deixar aquilo ficar no meu coração. Eu vou já logo mandar aquilo embora, porque eu creio na palavra de Deus. Eu vou ficar com a palavra. É isso que eu e você precisamos fazer. Decidir ficar com a palavra de Deus e não com a palavra do mundo e não com a palavra das pessoas à nossa volta. E muitas vezes nós pensamos assim, ah, mas aquela pessoa conhece muito, aquela pessoa sabe muito. Ela pode saber muito, entenda isso, mas ela não sabe mais que Deus. Ela pode saber muito, mas a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus, sim, nós temos que dar crédito. E não com a pessoa mais estudada deste mundo. Não, ela pode entender muito daquilo ali. Mas do sobrenatural, de milagre, de poder, é Deus que conhece. É Deus que sabe. O Todo-Poderoso está na palavra dele. A palavra dele é poderosa para agir na minha vida. É isso que nós temos que pensar. Então, decida não se contaminar com as coisas deste mundo. Não se contaminar com tudo que é mal, com tudo que é errado, com tudo que é negativo. Não se contamine, quer dizer, com nada que é negativo. Não se contamine. E você vai ver os milagres de Deus na tua vida. Assim como Daniel viu. Aquele milagre tremendo. E tantos outros, né? Que a gente vê ali. Então, decida e você vai ver Deus agindo a cada dia na tua vida, coisas maravilhosas, tremendas, o sobrenatural de Deus na tua vida. Eu quero te mostrar um livro que é esse aqui, ó, Eu e Minha Boca Grande. Este livro da Joyce Meyer, ele nos ajuda a fazer isso, como eu falei nesse livro, a não nos contaminar com as coisas negativas. Ele fala disso, do que a nossa boca tem que falar. E ao mesmo tempo, do que, como nós devemos pensar. Nós temos que cuidar com o que é mal, com o que é negativo e falar palavras positivas, falar a palavra de Deus e pensar nas coisas do alto. Esse livro vai te ajudar muito nessa caminhada. Tem um outro livro dela que é muito bom também, que de repente você já conhece, de repente até você já leu, que é Campo de Batalha da Mente, que fala sobre a nossa mente. A guerra que temos na nossa mente. Que o inimigo vem com tudo na nossa mente, como eu falei antes. Então, esses dois livros vão te ajudar para você vencer como Daniel venceu, para você não se contaminar com as coisas deste mundo. Eu vou deixar os links deles e também de outros aqui na descrição, dê uma olhadinha ali. Esses são livros físicos que vão chegar na tua casa.
E eu quero te pedir também que você deixe seu like nesse vídeo, que você compartilhe essa palavra com mais pessoas e também, se tiver um comentário, eu vou gostar de responder. Um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!